Arthur, sempre muito bom falar com você. Boa noite, bem-vindo ao Expresso. Olá, boa noite. Prazer estar aqui. Arthur, vamos lá. Quando o NACA traz essa informação para a gente, a primeira coisa que eu penso, ou quem acompanha a informação também deve pensar junto comigo, se os nossos dados correm riscos. É a pergunta que eu te faço: correm riscos? Eu entendo que sim. Eu não acho que seja um assunto trivial, então eu concordo com o NACA que a nota ela é muito superficial, então ela não detalha exatamente o que aconteceu. Ela tenta trazer tranquilidade, né? Mas no final das contas, todo vazamento de dados é muito preocupante, porque, veja, por mais que os golpistas não tenham acessado as contas desses usuários ou que não tenham conseguido fazer nenhuma transação, nós temos que lembrar que a grande parte dos golpes são praticados com engenharia social. O que isso quer dizer? É aquele contato que a pessoa recebe por SMS, por ligação. E aí, de posse de nome completo, CPF, instituição financeira, imagina alguém te ligando e falando o seguinte: Carol, você tem uma conta em tal instituição e nós precisamos, por exemplo, atualizar o seu cadastro. Aumenta muito a chance da pessoa acreditar nesse golpe. Então, traduzindo, esse vazamento é muito grave sim, porque outros golpes podem ser praticados com esses dados que foram vazados. Então, toda vez que nós fazemos um cadastro, nós confiamos informações sensíveis para essas empresas, né? E acreditamos que elas terão medidas de segurança. E não foi o que aconteceu aqui. Agora sim, conexão restabelecida. Arthur, o Nakagawa vai fazer uma pergunta para você. Por favor, Naka, mais uma vez para o Arthur ouvir a sua questão. Arthur, o vazamento, segundo o Banco Central, aconteceu entre os dias 3 e 5 de dezembro. Já é 21 de janeiro. O ano virou, o mês também, já está quase em fevereiro. Demorou muito para o Banco Central divulgar esse vazamento? O que a gente ganharia, nós como consumidores, ao ter essa informação mais ágil do vazamento? Eu entendo que é muito tempo, né? Então, quer dizer, nós não sabemos se esses dados ficaram em posse de hackers, de golpistas, enfim, essa informação ela não está detalhada nessa nota, né? Ou seja, as pessoas estão sendo notificadas através dos aplicativos, como você falou, a partir de agora. Então, nesse intervalo de tempo, é claro, você precisa conduzir a investigação, criar pânico não ajuda de maneira alguma. Agora, de outro lado, é possível que nesse período alguma dessas pessoas tenham recebido esses contatos, como eu estava detalhando antes, né, que é a famosa engenharia social para tentar ludibriar o usuário, tentar levá-lo a fazer um Pix, tentar fazer com que a pessoa compartilhe ainda mais informações. Talvez isso tenha acontecido nesse intervalo, né? Então, o que eu entendo que é uma boa prática é comunicar aos usuários com a maior velocidade possível, indicando que eles estão expostos, para que eles redobrem os cuidados, né? Isso é mais importante do que qualquer coisa. E, num segundo momento, fazer investigação, como você estava muito bem citando, a LGPD é fundamental para que você suba essa barra do cuidado com os dados. Nós temos que lembrar, tem um detalhe muito importante nessa história, que é o seguinte: o vazamento não é do Banco Central e nós não temos falhas no Pix. Só que nós temos que lembrar que tem mais de 500 instituições que fazem a operação do Pix. Então nós temos os bancos, as cooperativas, fintechs, inúmeras instituições. E essa falha, assim como aconteceu no caso do Banese, foi uma falha em uma dessas empresas, em uma dessas instituições. Então, em alguma medida, isso pode voltar a acontecer no futuro, por isso que é muito importante que exista uma curva de aprendizado para que os danos sejam eliminados na medida do possível. Mas essa questão de avisar os usuários me parece que tinha que ser imediata. A nota do banco, Arthur, como você falava, ela é carente de detalhes, de informações, mas há um ponto de que ações serão adotadas para garantir a segurança. Quais ações têm que ser essas, Arthur? Vivemos um período de insegurança no meio digital? Com alguma insegurança, isso é constante, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: nós temos que partir da prerrogativa que os sistemas serão atacados, né? Afinal de contas, nós temos crescimento do e-commerce, crescimento da digitalização, a pandemia tem um papel nessa história toda, as pessoas adotam cada vez mais. Nós temos hoje mais de 300 milhões de chaves Pix cadastradas no Brasil, só para pessoa física. Então, a vulnerabilidade, ela existe, mas o ponto é se ela é violada. Então, a nota é extremamente abrangente, né? Ela não detalha que medidas são essas, mas espero
que, assim como acontece em outros mercados, citando um deles aqui, a aviação, né? A aviação é tão segura justamente pelos aprendizados de falhas anteriores. Espero que o mesmo aconteça aqui. Então, como nós não temos o detalhamento técnico do que aconteceu, a nota simplesmente fala de uma falha pontual, e eu não acredito que seja uma falha pontual para que você tenha 160 mil chaves Pix vazadas, né? É algo que é muito mais profundo e muito mais grave. Então, espero que esse aprendizado seja compartilhado com todas essas outras instituições para que isso não aconteça. Lembrando que os hackers eles estão dia e noite tentando encontrar essas falhas nas empresas. Fernando Nakagawa, para a gente encerrar essa conversa. Arthur, olhando os casos recentes que a gente tem com instituições financeiras, como esses dois casos que você mencionou com as chaves Pix, ou mesmo empresas que tiveram dados sequestrados, né, nesse tipo de ação de ransomware, que os hackers vão lá e sequestram os seus dados. Dá para dizer que hoje, em 2022, o maior risco atrelado à nossa informação está nas empresas e não na nossa informação, que, por exemplo, está aqui no celular? Eu diria difícil eleger qual que é mais perigosa, né? Porque nas empresas nós temos uma quantidade muito grande e o que acontece é que nós terceirizamos essa responsabilidade, né? Nós acreditamos e parece uma coisa muito banal, né? Você cria um cadastro aqui, uma conta numa loja. Então nós temos que lembrar que a segurança dos dados, ela precisa ser feita por absolutamente qualquer tipo de negócio. Então, não são só as empresas do ramo financeiro ou do ramo tecnológico. Qualquer empresa que você compartilhe as suas informações, o teu grau de segurança é tão alto quanto daquela empresa que você confiou, né? Então, é importante lembrar disso. Então, é um somatório das empresas que possuem alguma informação sua e, claro, dos hábitos individuais com as senhas, com os aplicativos, com as redes que nós conectamos, aonde nós guardamos essas informações. Então, difícil eleger, mas então, para o indivíduo ficar seguro, ele tem que se relacionar com empresas que têm essa preocupação. Eu diria que em 2022, essa baliza vai se tornar cada vez mais importante. Os consumidores eles vão valorizar cada vez mais empresas que têm responsabilidade com as suas informações. Arthur Igreja, mais uma vez, obrigada por essa conversa, uma boa noite, até uma próxima oportunidade. Obrigado. E obrigada